Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso campo de AVC Stroke Camp 2021, remotamente. Hoje a gente vai conversar sobre o tema Minha Família Teve um AVC. Então, a gente vai conversar com os dois lados, né? Pelo lado da psicologia e pelo lado da família. Então, hoje nós temos a Marina Leone e a Marceline Maia para conversar com a gente. Eu sou Inayassi Bittencourt, aluna de mestrado do laboratório do Lab AVC, UFRJ. Vou passar a palavra para a nossa coordenadora, Ana Paula Fontana, para apresentar nossas convidadas. Obrigada, Inayassi. Boa noite a todos. Um prazer ter todo mundo aqui novamente em mais uma edição do Campo de AVC da UFRJ. Sejam muito bem-vindos. Preparamos tudo com muito carinho, pensando em como trazer um avanço, né, uma melhoria na vida dos nossos pacientes, nossos familiares. E para esse tema, hoje nós estamos trazendo aqui a nossa psicóloga, Marina Leone. Ela é especialista em oncologia pela residência multiprofissional do INCA, Rio de Janeiro, especialista em pesquisa clínica pelo Fellow do INCA, mestre em psicanálise pela UERJ e psicóloga do Hospital Silvestre. E Marina vai nos ajudar a conduzir essa discussão de como ampliar os nossos horizontes para compreender o impacto do AVC na nossa família. E para trazer esse tema, te agradeço, Marina, a tua presença, seja muito bem-vinda no Campo de AVC, esperamos que você participe conosco nas próximas edições também, será um prazer. E mais ainda especial é ter Marceline aqui, né, Marceline Maia, esposa do nosso paciente Fábio Palhano, que ela vai nos contar brevemente como foi a situação dela, a vivência dela, né, de ter o Fábio pego subitamente pelo acidente vascular cerebral, numa idade totalmente produtiva, aos 41 anos, e uns 4 anos já de AVC do Fábio, e ela vai nos contextualizar. Marceline, um prazer te ter aqui, fica à vontade, tá? Conta pra gente, em linhas gerais, como foi, para que possamos iniciar a nossa discussão. Boa tarde, eu sou a Marceline Maia, sou a esposa do paciente, do Fábio, que teve um AVC aos 41 anos. Né? O Fábio era responsável por todo um setor de aviação civil, numa multinacional, onde ele é mecânico de avião, responsável por essa área, e foi acometido em 14 de setembro de 2017 pelo AVC, onde ele era uma pessoa extremamente tranquila, normal, assim, alguns exames que sempre vinham sendo feitos eram sempre normais, e de repente, numa madrugada, passou mal. A princípio, eu, por não saber o que podia estar acontecendo, achei que fosse só uma simples falta de ar. E aí eu vi que a coisa foi evoluindo e, de repente, ele teve quase que uma parada respiratória. Consegui buscar ajuda com uma vizinhança, né? Você é totalmente leiga do que está acontecendo, é um homem jovem. E, de repente, você se vê numa situação assim, muito complicada. E aí a gente vai em busca de socorro, que foi onde foi realmente extremamente deficiente, porque não conseguiram clinicamente reconhecer de imediato que era um AVC. Tipo, eu hoje reconheço em qualquer situação, mas assim, as pessoas da ocasião não fizeram isso, e isso demorou e ocasionou assim, uma piora do quadro dele. Vocês sabem o que pode acontecer quando isso não é acatado ou resolvido de imediato, né? Então, assim, o Fábio teve poucas chances de melhorias, porque ele teve 48 horas para poder ter sido tratado da maneira eficiente, como se fosse realmente um AVC. E aí, na ocasião, o hospital não tinha neurologista, fomos para 2 outros hospitais, onde nós só fomos ter acesso ao neurologista 48 horas depois. E isso deu um problema muito sério. E aí, com isso, hoje a gente vive com todas as sequelas que esse AVC teve, porque foi um AVC raro, isquêmico, onde afetou o lado esquerdo do cérebro, onde paralisou todo o lado direito,
e acometeu algo assim muito sério. Dele foi de pior escala, hoje é considerada, junto à medicina, de algo assim muito, muito complicado. Hoje ele é afásico, né? E a gente, como familiar, na verdade, esse AVC, eu até costumo falar que ele não foi do Fábio, é um AVC que ele é familiar, né? É muito legal esse tema que está sendo abordado, porque ele é respingado em várias pessoas. Na família, eu de cara, porque sou a pessoa mais próxima, mas a gente, na ocasião, nossa filhinha tinha 5 anos, e os outros demais, né? As mães, os amigos mais próximos, os familiares mais chegados, e assim, todo mundo vive isso. E aí a angústia do que você vai ter, a angústia de não saber o que ser feito, e depois, na ocasião, como lidar com tudo que se perdeu. Que hoje eu tenho uma pessoa completamente diferente do que eu tive, né? Do que do que você conhece, e você tem que aprender a lidar com tudo isso, com todas as deficiências, e não existe recurso, não existe alguém assim, então, não existe algo voltado para que a gente possa entender melhor isso e aprender a lidar com isso. Então, eu costumo dizer que o AVC, ele acaba sendo simultâneo, ele acaba sendo para todos, né? Eu hoje vivo um AVC na minha vida, onde eu tive que largar o emprego. Eu era funcionária da Eletrobras, e eu me vi na necessidade de largar para poder lidar melhor com isso, tratar dele, cuidar dele, buscar novos recursos. Está aí a Ana Paula, que foi um anjo quando nós encontramos, e foi uma pessoa que me abriu portas maravilhosas para que eu pudesse tratá-lo, e hoje eu acabo indicando isso para outras pessoas, outros familiares. E assim, hoje eu tento tomar minha vida normal, tento o mais normal possível, de trabalho, de estudo, mas assim, em tudo que a gente faz, a gente precisa entender que é necessário imbuir toda a deficiência dele e saber lidar com isso, porque a gente também se torna deficiente de alguma forma, e a gente precisa lidar com a nossa, que foi gerada por uma sequela da deficiência dele. Entendeu? Interessante você pontuar isso, Mestre. Muito importante, né? Porque a deficiência, ela passa a abranger mais pessoas, né? Quem está próxima, né? Eu queria convidar a Marina para nos conduzir aqui. Marina, já foram apresentadas, Mestre e Marina. Fique à vontade, querida. Mestre, tô ouvindo sua história, né? E pensando assim que na verdade, o AVC ele surge como uma ruptura, né, no modo de viver da família inteira, né? De um dia para o outro, você falou, o Fábio era saudável, ele fazia exames, não tinha nenhuma questão de saúde. De um dia para o outro, ele passa mal e bruscamente, né, tem um AVC e demora para ser tratado, e aí gera pesadas e profundas sequelas para ele e para vocês, né? Então, essa ruptura, nesse primeiro momento, exige uma rápida reorganização. Vocês não têm muito tempo ali para elaborar o que é isso que está acontecendo, né? Então, você lida ali com um adoecimento abrupto, com um acidente abrupto, e começa a lidar, e é obrigada, na verdade, você, como esposa, ele, como a pessoa que foi acometida, são obrigados a lidar rapidamente com uma mudança muito brusca, seja fisicamente, né, no modo de mobilidade, de autonomia, uma mudança brusca, muitas vezes, de comportamento. Então, acho que uma grande questão, acho que você trouxe isso também na sua fala, vocês precisam se reorganizar de uma maneira muito rápida para lidar com tudo isso que se perdeu. E, ao mesmo tempo, para conseguir lidar com tudo isso, vocês precisam, na verdade, passar por um processo de luto. Vocês precisam elaborar, né, o que está acontecendo, essas perdas, essas mudanças, essas adaptações que vão precisar ser feitas. E o luto, ele, na verdade, exige tempo, né? Então, é um processo que não tem um equilíbrio, não é equilibrado, porque você precisa agir muito rápido, então você não tem um tempo para assimilar. Acredito que isso tenha vindo posteriormente para vocês, né? Mas até então você precisa lidar com todas essas mudanças, né? E aí, pensando até, você falou em relação à família, né? Você estava no front desse cuidado dele, mas tinha algumas outras pessoas também que você podia contar,
né? Eu acho que essa rede de suporte, não sei como foi para você, mas tende a ser também muito essencial nesse momento, né? Até porque é isso, você vive aquilo junto, né? Não foi só o seu esposo que teve um AVC, vocês tiveram, porque você acaba abrindo mão, né, da sua vida, abrindo mão do seu trabalho para se dedicar aos cuidados dele, né? Então, até queria pensar isso também, porque nesse processo de aceitação, né, que é importante pensar aqui, porque exige um trabalho de luto, que requer tempo e apoio, né? Você pôde ter esse apoio, Mércia? Foi algo assim muito... Não, eu não pude, porque, na verdade, foi tudo assim, como você já colocou, e todo mundo imagina, é algo assim muito rápido, é algo muito instantâneo, você, do dia para a noite, você mudar totalmente a tua realidade, eu costumo dizer que, como se fosse uma montanha-russa, e você acaba... Você encontra amigos, você encontra pessoas, familiares, sabe, assim, eu costumo dizer que Deus manda anjos, e esses são esses anjos que vão nos sustentando, que vão nos fortalecendo, porque chega algum momento que você não encontra chão, porque é tão dura a realidade, assim, é tão absurda, sabe? A mudança é tão brusca que você fica assim enlouquecida. Eu lembro que tinha momentos que eu fiquei um mês sem poder dirigir, porque eu quase bati com o carro na primeira semana, então assim, mas as pessoas ficavam meio que se mobilizaram para me ajudar, mas psicologicamente isso é muito louco, porque você tem um projeto de vida do qual ele é rompido, e ao mesmo tempo não é rompido com uma morte, porque isso acontece para todos, é rompido com uma possível vida e uma vida totalmente diferenciada, e você precisa entender que tudo mudou e que você tem que mudar junto e continuar. E no meio disso tudo você tem uma criança que precisa passar por tudo isso, você precisa se dar o melhor para ela também entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, buscar recursos para a melhoria dessa vida, que foi altamente, foi bruscamente acometida, foi rompida, né? E, tipo, todos os projetos, sonhos, eu estava no caminho do mestrado, eu estava projetando outras coisas mesmo para minha vida profissional, para minha vida financeira, para minha vida, nessa vida mesmo contextualizada os nossos sonhos em relação ao próprio casamento mesmo, e assim, de repente tudo para e todo o teu foco vira para a doença, para o problema que houve, você tem que resolver. E aí, como? Então, assim, eu lembro que tinha coisas que as pessoas tinha situações que as pessoas olhavam para mim, até mesmo profissionais, e falavam assim, cara, eu não consigo nem te dizer o que é melhor fazer. E eu falava assim, não, fica calma, porque eu sei que são situações que não existe resposta. E fui seguindo. O Fábio teve um longo período de internação, né, Mércia? Sim, o Fábio ficou um mês no CTI. Depois ele graças a Deus, a gente conseguiu colocar ele no hospital de transição, onde esse formato de hospital é para deshospitalizar. E aí, assim, foi muito importante, porque aí ele conseguiu sair ele teve um período de 3 meses de internação, 1 mês no CTI, 3 meses nesse hospital, e aí onde ele reaprendeu a respirar, ele foi tracostomizado, foi posto GTT, então ele conseguiu se libertar das máquinas. E aí quando ele foi para casa, ele foi muito mais autônomo, ele hoje anda, ele consegue ser bem autônomo, mas como eu falei, ele é afásico, e isso é uma realidade muito complicada, né? Você tem e não tem. Eu lembro que numa ocasião, até eu comentei com a Ana Paula, que teve uma médica na UFRJ que conversou comigo e falou assim, você hoje é viúva de marido vivo, e eu saí de lá irritada com o comentário dela, e você realmente, às vezes você se acha nessa situação, porque é um luto, e que não é um luto, mas é um luto, porque você perdeu, entendeu? Coisas que nunca mais vão ser resgatadas, mas ao mesmo tempo você precisa se manter de pé, porque aquela pessoa ela precisa da situação, da mínima vida digna, né? E você tem que ter força, você tem que ter direção para você conduzir isso na vida do outro e na sua vida, que nesse determinado momento eu até esqueci que ela existia, mas aí depois eu consegui
tomar a direção disso, e é o que eu tenho feito. É um luto pelo aquilo que se perdeu, para que você possa criar uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de seguir, de criar uma vida que está pela frente, né? Sim, sim. Eu tinha uma dúvida quanto a isso, eu queria perguntar para a Marceline e depois para a Marina, sobre depois desse tempo, né, 4 anos depois, e agora você é uma pessoa extremamente consciente sobre o AVC, falou que sabe reconhecer, sabe tudo, né, dá aula para os nossos estagiários sobre todo o processo. Então, uma pessoa que, além de participar ativamente do processo do próprio marido, né, conhece muito, mas assim, eu queria saber como, depois desses 4 anos, se, com todas esses ajustes de lente, né, de perspectivas, se você já conseguiu projetar novas coisas, né, ter novos planos, e para a Marina, como funciona, depois de elaborar, né, depois de elaborar esse luto, como que a pessoa pode começar a projetar o futuro, né, pensando nessa nova realidade. A Marceline falou de alguns planos que ela tinha antes do AVC, né, do Fábio, e agora, né, se você já consegue pensar em outros planos, e para uma outra pessoa, né, depois de elaborar, como é que ela pode começar a pensar dessa forma, né, propositiva, né, com essa nova realidade. Então, vou começar com uma e depois com outra. Minhas perguntas são muito longas sempre, gente. Eu vou começar pela Marceline. Queria saber de você primeiro. É muito difícil, né? Não é fácil, mas eu tenho conseguido. O que eu tinha de projeto de vida, eu tive que puxar, assim, freio, pisar no freio e eliminar, até porque o próximo o projeto mais próximo da época era ter um segundo filho, trocar de casa, que a minha casa é pequena, e fazer aquelas trocas que a gente precisa, que a gente deseja fazer, de casais, trocar um carro melhor, uma casa maior, ter outro filho. A gente ama viajar, então eu tinha algumas viagens programadas, e o mestrado e alguns cursos para que melhorassem tanto minha vida profissional quanto a dele. E aí isso tudo foi eliminado, e aí eu passei 3 anos muito, muito focada no problema do AVC, nas melhorias, nas tentativas, no que podia fazer para melhorar a situação dele, até porque é uma luta contra o tempo, ainda tem isso. Tem coisas que você não... A Ana Paula costumava falar que tinha uma janela de oportunidade, então a gente não... Eu aprendi isso, né? Então eu tinha que lutar para eu poder entrar nessa janela de oportunidade, vendo dessa forma, para que ele pudesse melhorar. E aí eu tentei fazer o máximo, tento fazer o máximo diariamente, quem me conhece sabe. E aí eu retornei, sim, alguns projetos, só que agora esses meus projetos, eles são todos de acordo com as possibilidades dele. Por exemplo, eu estou tentando voltar a trabalhar dentro da minha área, mas aí tem que ser algo em home office, ou então tem que ser algo com um horário muito flexível, tem que ser no local que as pessoas me entendam, do tipo, olha, eu não posso ir hoje presencialmente, mas eu posso dar todo apoio, fazer da minha casa, eu posso sair mais cedo, eu posso chegar mais tarde, hoje eu consegui um encaixe disso dele, e assim, a minha vida profissional hoje é em função do horário das coisas que ele pode fazer. Nem sempre eu posso deixá-lo totalmente só, é uma pessoa que precisa ter um mínimo de monitoramento, então eu tenho que estar sempre ligada, já comeu, já bebeu, já fez isso, tomou remédio, não tomou, que às vezes ele também não é uma pessoa fácil, ele faz determinadas coisas que ele acha que tem que fazer, tipo parar de tomar um remédio, e aí quando pensa que não, fica cego, diminui alguma coisa, porque aquele remédio controlava algo, então tem que estar o tempo inteiro assim, tiveram algumas atitudes dele tentar sair sozinho, e isso causou alguns problemas. Então, assim, hoje os meus projetos têm que ser em cima do que eu posso fazer junto com o Fábio.
A minha filha nem é tanto muito problema, porque é criança, é normal, é aquela coisa, tem que ter alguém para administrar, ou levar para a escola, ou buscar, coisas normais que as mulheres passam. Agora, o mais complicado é porque eu tenho um adulto, que é o meu marido, que na verdade não é mais, não tem mais, não consegue mais obter a funcionalidade da questão marital, assim, de ser o marido, do que decide, do que vai para a rua, que traz o provento junto comigo, não tem mais. E aí eu preciso, e tem cuidados especiais de remédio, de pressão, disso. Então toda a minha área profissional está voltada a isso. Então os meus projetos hoje, eles são sempre atrelados ao que posso fazer junto ao Fábio. Eu costumo dizer que a minha pandemia ela já começou há muito tempo, né? Essa questão de não pode, não faz, isso aí eu já estava vindo em treinamento. E tanto que hoje o estar em home office contribui para mim, essa nova realidade. Sim. E eu tenho tentado, eu amo estudar, estou aí buscando ver se eu consigo retornar de novo os projetos do mestrado e seguindo. Sabe, Mércia, eu fico muito grata a você, assim, por estar dando esse depoimento aqui, né? Porque imagina o número de pessoas que vão te assistir e vão se identificar, né? Vão ouvir a tua história e falar, nossa, não estou sozinho, né? Tem outras pessoas que também passaram por isso, e a gente sabe que essa identificação da rede, né, de suporte é muito importante para a nossa superação, né, desses momentos. Eu acho que é isso que a Marina quer trazer para a gente, né, Marina? Sim. Eu queria só fazer uma pergunta breve, Mercelin. Você teve a possibilidade, nesses anos, né, em algum momento desses anos, de ter um acompanhamento psicológico? Sim. Que bom. Eu faço terapia hoje, eu faço psicanálise, senão acho que eu não aguentaria. Mas o que não é uma realidade para a maioria dos nossos Pois é. amigos, né? Pois é, porque não é todo mundo que tem acesso, né? A gente sabe dessa dificuldade e até puxando, né, pela questão do luto, ter um espaço para poder falar sobre isso, para poder tentar dar algum contorno a esse impossível que se impõe, né? Porque é isso, como a gente falou, de um dia para o outro, tudo vira de cabeça para baixo. E aí as pessoas realmente ficam sem chão. Então, para começar a conseguir falar, inclusive, sobre isso, requer um tempo, né, requer uma escuta, requer ali um espaço em que você se sinta segura para poder falar, para poder pensar e ir organizando isso. E a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, não é todo hospital também que tem psicólogo, né? Então, e que, de fato, diante dessa ruptura tão brusca, seria fundamental, né? Porque o luto, e acho que até, Mercelin, puxando um pouco pelo que você falou, ele não precisa necessariamente de uma morte, né? A gente faz o luto pelas perdas mesmo, né? O que não necessariamente diz de um óbito, mas diz de uma mudança no estilo de vida, diz de uma mudança do modo de se relacionar, diz da perda daquele companheiro que você tinha e que não tem mais, né? Então, o luto, ele tá aí, né? Ele fala da perda e nada mais é do que um processo em que você investe muito os projetos que você tinha feito, você investe muito as memórias, você investe muito aquilo que você vivia para aos poucos conseguir ir desinvestindo, né? Então, por isso que é doloroso, porque a gente não quer desinvestir, você não quer largar seus planos, você não quer mudar toda a sua vida, mas veio algo ali que impôs essa mudança a você. Então, é um processo, né, que requer tempo. E é doloroso no sentido que você tem que ir desinvestindo projeto por projeto, desinvestindo o modo de ser, a relação. Então, isso requer tempo e requer, na verdade, um espaço para que isso também possa ser elaborado, né? Não necessariamente uma pessoa que está ali na correria, que está focada em reorganizar a estrutura da casa, a estrutura da família, os cuidados, consegue ter esse espaço para poder pensar e falar um pouco sobre o que está vivendo. Que nada mais é isso, você precisa falar, né? Precisa tentar, de alguma forma, colocar para fora isso tudo que está acontecendo e que, né, vem como algo que muitas vezes
é impossível, né? Você para pensar, é impossível isso tudo que está acontecendo. Mas ainda assim aconteceu e algo precisa ser feito com isso. Né? Então, a ideia do luto é essa, é um desinvestimento daquilo tudo, paulatinamente, para que então você consiga investir em novas possibilidades, né? Criar, e eu acho que isso que você trouxe é muito rico, Messlin, porque você falou, agora seus projetos, seus planos incluem o seu esposo no sentido que você tem que fazer dando conta dos cuidados dele também, né? Mas você segue com eles, né? Você consegue hoje pensar, eu quero fazer um mestrado, um projeto de mestrado que eu vou poder fazer aula online, então vou conseguir seguir de casa, consigo ajudar meu esposo e me dedicar aos estudos. Eu quero trabalhar em home office, porque em casa eu vou ter a flexibilidade de trabalhar e administrar com meu esposo. Então, isso mostra, sim, um luto elaborado por tudo que você viveu, né? Por tudo que vocês perderam. Porque o luto, ele abre o espaço para novos investimentos, né? Então, justamente essa vontade de fazer, então, o que é possível a partir de agora? O que eu quero, né? O que eu quero seguir, qual é o meu novo projeto e como é que vai ser possível para mim? Isso mostra uma criação, mostra algo que você conseguiu inventar ali para dar conta de tudo isso, né? Dar conta de você mesma e dos cuidados com seu esposo, dos cuidados com a sua filha. Então, o processo do luto é isso, é abrir portas, né? Depois de um sofrimento, depois de um pesar por tudo que se perdeu, é abrir portas para novas possibilidades. E eu acho que você deixou muito claro, Messlin, que você conseguiu, né? Você está conseguindo. Porque é isso, você tem novos projetos, né? Eles agora vão ser diferentes do que eram antes, mas você conseguiu criar uma forma de enquadrar esses projetos, os seus desejos com essa nova realidade que se impôs, né? Então, isso é muito rico por si só. Obrigada. E que não seja só você, né, Messlin? Perdão, te interrompi para te falar, desculpa. Ultimamente, eu tenho até utilizado a palavra ciclo, né? Que acho que é muito importante as pessoas entenderem essa questão do ciclo. Como se fosse assim, o ciclo de uma vida saudável, plena, ela existiu, ela infelizmente se fechou, e é muito importante você estar aberto a tentar exercitar essa disposição de encarar novos ciclos, sabe? O que vai vir agora, como é que eu posso lidar melhor com essa nova situação e o que eu posso fazer para criar, para resgatar, para desenvolver e para conseguir seguir com a maior leveza e dentro de um âmbito de saúde, né? Uma situação salutar máxima possível. Você falando me lembrou muito a nossa última palestra sobre emprego apoiado, quando a Laís, também nossa paciente, falou, eu não quero um trabalho assim, assado, eu quero um trabalho que me acolha, eu quero entrar numa empresa... Ela é perfeita. Ela é linda, eu sei quem é. Mas eu quero que a nova realidade esteja adequada para mim, né? E muito nessa questão do luto elaborado, né? E é incrível, eu espero que isso chegue em mais pessoas, de você ter a sua nova realidade e estar feliz com a sua nova realidade, e que ela seja com os seus novos projetos, né? Então, na questão do emprego, eu tenho essa limitação, mas isso não me impossibilita de fazer, de experimentar, né, de trabalhar. Da mesma forma, meu marido vive com essa limitação, mas isso não vai me impedir de voltar a trabalhar. Eu tenho essa realidade, e sem esse apego de construir a realidade antiga, né, à medida que vai vivendo a realidade nova. Eu espero que isso, né, esse luto tão bem elaborado, como a Marina falou da Messlin, traga essa luz para outras pessoas também, e da busca, né, do profissional,
para acompanhar como é importante, né? Assim, eu não sei como seria a elaboração ou a falta dele em outros pacientes, né, em outros familiares, por exemplo. O que a gente está vendo é uma conversa, assim, em outro nível, porque teve o acompanhamento também de outras pessoas, né? A sua rede de apoio não é só para o Fábio, né? Tem que ser para você também. Tem que ser. E eu acho que é só importante destacar que eu acho que acontece muito com muita gente, né? De inicialmente assumir esse papel, então, de cuidador e se dedicar 100% ali ao esposo, ao pai, ao filho, enfim, a quem está cuidando, né? E é muito importante entender que, ok, cuidar é preciso, é necessário, né? Mas também precisa cuidar de si mesmo. Né? Porque se não tem cuidado com você mesma, você não vai ter condições nem de cuidar de outra pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas, os familiares, se sentem como uma missão ali, se dedicar 100% para aquela pessoa e esquece de si mesmo e em algum momento adoece porque não tem como dar conta, né? Então, é importante voltar o olhar para si, é importante não deixar, né, de ter um espaço de cuidado consigo mesmo, até para que tenha energia, tenha força de vontade para continuar cuidando e compartilhando esses cuidados com outra pessoa também. Eu tenho que trazer uma fala muito importante de uma queridona de vocês, que é a Solange Canavarro, né? Solange teve uma ocasião que foi ao meu encontro nesse hospital de transição. Lindamente, ela virou para mim e falou assim: olha só, Mercelin, o AVC foi do Fábio. Você não teve AVC. Portanto, a sua vida precisa seguir. Custe o que custar, doa o que doer, não importa o que dizem, o que pensem, o que fale. É necessário, sim, de cuidados, porque ele precisa ter o máximo de vida digna. E você vai arranjar um caminho de fazer isso. Mas que você não esqueça que você existe. Não há condições de você oferecer o que você não tem. Então, você só vai poder providenciar ou oferecer algo muito importante, muito especial para o Fábio, se você não deixar de ser especial, se você não abrir mão da sua importância, do quanto você existe para todos, e para tudo, e para si. E isso foi algo para mim, assim, uma injeção de ânimo, porque realmente eu me encontrava num momento assim, muito... e de repente, é verdade, o AVC é dele, e eu sou a companheira que vou cuidá-lo até quando for necessário, mas eu existo. Grande Solange. Solange, maravilhosa, né? É interessante esse comentário que você fez, né, das mudanças de ciclos, né, porque é o que acontece na reabilitação também, né? Então, o Fábio, os pacientes passam da fase do ciclo de paciente, né, de doente, né, ou seja, da internação, da fase aguda, da fase subaguda, e depois que vem com a alta, né? Então, ele sai do ciclo de paciente e entra no ciclo de pessoa com deficiência, né? Sim. E assim ele vai viver, né? Ele é uma pessoa jovem, 41 anos, quando teve AVC, hoje aí com 45, então assim, tá em plena vida, né? Então ele vai continuar, assim como os demais pacientes, passando a viver como pessoas com deficiências, e não mais doente, não mais paciente. Então, tira aquela fragilidade toda que a gente coloca, né? E esse paciente tem que voltar a se sentir autônomo, né? Porque isso resgata no paciente também, né? Uma vontade de viver, né? Algum nível de autonomia, né? Claro que vai ser caso a caso. O Fábio, por exemplo, existe um risco dele sair sozinho pela afasia, pela dificuldade de leitura, então ele tem uma autonomia que a gente chama de autonomia moderada, mas ele tem autonomia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ele lavou louça na minha casa, né? Então é uma autonomia, né? É uma autonomia. Excelente autonomia. Então, esse processo dos ciclos faz parte da reabilitação, né? E a família passa junto, né? Acompanha esse ciclo também, né? Então, hoje, se você consegue sair com ele num restaurante, né? Eu tenho certeza que você está adaptado à situação. Você sabe que você vai ter que pedir uma comida, por exemplo, que talvez não precise usar um garfo e faca, né? Colher.
use só um garfo, alguma coisa, que ele não se constranja também, né? A gente tem que lembrar disso também, de quanto que o paciente é constrangido pela deficiência, né? Pelo olhar da pessoa que não tem a deficiência, né? E isso é uma coisa que a família toda passa por isso, né? Não é só o paciente. Então, essas adaptações, elas são muito delicadas, né? São muito sensíveis, realmente, né? E quando a gente tem a sorte de ter um acompanhamento profissional, tudo fica mais fácil, mais fluido, né? Mas, infelizmente, não é a nossa realidade no SUS, né? Quantos pacientes nossos nós temos de famílias muito carentes, né, e que não tem tempo desse processamento desse luto, viu, Marina, porque ele já tem que sair trabalhando, né, para manter o sustento da casa, porque ele perdeu a pessoa, talvez, que trabalhasse mais, né, quem teve o AVC, então é uma outra rotina, né, então, a realidade que a gente vive no SUS, ela é bem, tem várias nuances, né, e exige aí uma agilidade muito grande. Então, a pessoa está em pleno luto e ela tem que ser objetiva, tem que dar conta da vida prática ali, tem que pagar a conta, tem que, enfim, ser resolutiva. Não é trivial, né? Você assumir, né? E aí essa tristeza vai para algum lugar, né? Tem que dar conta. Pois é. E pode virar um processo de adoecimento, né? A gente sabe que os cuidadores passam por uma situação de estresse crônica, né? Pode virar um processo de adoecimento. Por isso que é tão importante essa conversa de como que juntos, né, a família, o cuidador, os amigos, né, a rede de suporte, como você usou a palavra, né, o termo, tão importante nessa reabilitação. Nós, no serviço, nós sempre pedimos para o familiar ou o cuidador entrar na terapia. Então, a Mestre, por exemplo, sempre esteve presente lá, né, Mestre, na terapia. Então, eu acredito, não tenho certeza, né, claro, mas a gente acredita que ajude no sentido da vivência, né? Você vivenciar a dificuldade. Olha, hoje ele conseguiu estender o punho, olha, hoje ele conseguiu pegar a garrafa d'água, conseguiu subir o primeiro degrau. Então, assim, é uma vitória também, né? Participa junto do reconhecimento da deficiência e o reconhecimento, o reencontro da autonomia, das capacidades, né? Até porque essa reconstrução é para todos, né? Para o paciente e para a família, né? Então, participar desse processo é fundamental mesmo. E é interessante essa questão do cuidador, a gente já tinha falado antes, mas tem um recorte muito importante e uma característica que eu percebo, que é a do mártir, né? Ele está presente em muitas questões de diversas minorias em direito, né? A pessoa com deficiência, a pessoa negra, mulheres, enfim, a pessoa tem que ser muito mais, ela tem que fazer muito mais. Essa ideia do mártir, e ela está muito presente no familiar, né, de uma pessoa com deficiência, frequentemente, só que assim, o mártir, ele vai resultar no processo de martirização, né? Ela vai passar por aquele martírio, e não pode ser dessa forma, né? Então as pessoas elas têm que buscar a gente de apoio, se valorizar, né? Entender a deficiência, enfim, tem uma série de processos, mas assim, isso tem que ser em conjunto, né? Enquanto um está passando por essa reabilitação, o outro tem que estar atento às próprias necessidades, ouvindo os próprios anseios também, né? Para poder oferecer o melhor, né? E ter de volta isso. E, além disso, um recorte bastante engraçado, quer dizer, nada de engraçado, né, mas bastante curioso, é o cuidado sendo bastante feminino, né? Essa é uma discussão que eu, de vez em quando, lembro, comento com alunos, que é do cuidador ser frequentemente, quando um homem é a esposa, quando é uma mulher, é o filho, é a nora, é o sobrinho, dificilmente é o marido, né? Pouquíssimas vezes eu vi. Então, parece que esse é um problema bastante feminino, essa questão do cuidado, né? Essa questão de acompanhar a pessoa com deficiência. Então, que nós possamos olhar para isso também, né? Assim, o quanto eu estou caindo em problemas que são historicamente femininos, né, me deixando de lado. Esse é um relato frequente em maternidade, né, e me parece ser um relato frequente também em familiares de pessoa com deficiência.
Então, assim, que o relato da Merceline, né, de eu estou olhando para mim, eu estou me cuidando, eu faço terapia, sirva para outras mulheres, principalmente. Possivelmente muitos familiares masculinos vão estar ouvindo, mas eu percebo que essa é uma questão bastante feminina. Sim. Uhum. Isso é tão interessante, né, que até vou pontuar aqui que a Classificação Internacional de Funcionalidade, né, a CIF, lançada há 20 anos atrás, né, e que nós ainda lutamos para a inserção da CIF no sistema de saúde, ela traz o familiar como um classificador, né, que pode ser tanto barreira quanto facilitador, né? Então, esse classificador da CIF, ele é muito interessante, né, porque a deficiência não está só, por exemplo, nas barreiras físicas. O que impede da pessoa com deficiência ir a um cinema ou voltar a trabalhar? No ambiente de trabalho não tem rampa, não tem alguma coisa nesse sentido. Também são as deficiências ambientais, mas também existem as deficiências, né, as limitações do aspecto pessoal e do aspecto familiar. Então, o familiar é classificado na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, como barreira ou facilitador, para você ter uma ideia da função do familiar, né? Do peso, né? De habilitação, né? E a gente, com uma satisfação imensa, né, a gente vê ali, pelo menos na nossa experiência, né, tantos familiares facilitadores, né? A gente vê a Merceline aqui, a gente tem o exemplo incrível da mãe de um outro paciente nosso, que é, assim, hiperidosa, assim, quase 90 anos, e que ela ia na fisioterapia com ele, e a esposa, e o neto depois também junto, bebezinho, ou seja, a família parava o dia para ir à fisioterapia, né? Então, todos ali construindo juntos, e faziam adaptações, e costuravam. Ana Leia. Isso. Então, assim, essa rede, né? Essa rede, ela é muito importante de ser construída. Infelizmente, não é com todos, não é em todo lugar que a gente consegue. Então, o campo de AVC sempre trouxe essa preocupação, né, de como que a gente pode nos fortalecer, a nossa rede ali, mesmo que seja pequena, mas ela existe, ela está ali, como é que a gente pode fortalecer essa rede, né, Marina? A Marina te trouxe isso tão bem para a gente, né? Como faz diferença na passagem aí desses ciclos, né? Se você não está sozinho, não se sente sozinho, né, Marina? Sim, sim. E essa rede não necessariamente é familiar, né? Às vezes tem aqueles que se tornam família, né? Que não é de sangue, mas tem aquele cuidado, aqueles amigos que são muito próximos e que compram junto esse cuidado das pessoas, né? Dos pacientes que sofreram AVC, e aí se unem ali. Ajudando, né, dando às vezes um espaço para que, por exemplo, aquele cuidador principal, a cuidadora principal possa se ausentar por um momento, né, possa fazer alguma outra atividade voltada para si mesmo, né. A rede de apoio ela é muito importante até para trazer um equilíbrio para essa situação, né, porque se fica toda a carga em cima de uma pessoa sem ninguém com quem contar, é pesado. Né? E aí acaba que essa pessoa geralmente tende a focar a atenção toda naquele sujeito, naquela pessoa que que precisa ser cuidado no momento e esquece de si mesma. Se ela tem alguém com quem contar, esse espaço para si, o cuidado consigo mesma se torna mais possível, né? Mais viável. E o grupo facilita a reabilitação do paciente, né? O paciente se sente suportado, né? Se sente apoiado, né? Sim. Marina, nesse caminho, se alguém usuário do SUS, né, ele percebeu a necessidade de procurar o apoio psicológico ou psicoterapêutico, enfim, como isso pode ser feito? Ele pode solicitar para o médico que o acompanha por alguma outra questão, né? Vamos supor, um familiar que é diabético, faz acompanhamento regular em alguma unidade de saúde, ele pode conversar isso e o médico faz essa solicitação, ele pode simplesmente solicitar na unidade de saúde a consulta com o terapeuta, como isso pode ser feito? Olha, eu
não tenho 100% de certeza do que eu vou falar agora, mas geralmente, pelo SUS, eu acredito que ele precisa de um encaminhamento, né? Não são todas as unidades que possuem psicólogos, né? Então, são unidades específicas e que não necessariamente a porta de entrada é livre, né? Então, o encaminhamento médico, ele sempre ajuda, né? Nesse início de um acompanhamento psicológico. E sim, acho que não necessariamente precisa, por exemplo, passar por um CID, a pessoa não precisa estar com alguma doença para buscar esse acompanhamento, né? Acho que nessa troca, às vezes até acontece dos médicos colocarem, por exemplo, a pessoa pode estar passando por algum período depressivo ou por crise de ansiedade, que facilitam esse acesso, né? Mas essa solicitação, né, o próprio reconhecimento, a solicitação desse acompanhamento tende a ser importante para que aconteça essa continuidade. Eu tô longe do SUS há um tempinho, né? Então eu não sei exatamente como é que está no momento, mas eu sei que geralmente esse encaminhamento médico era importante, sim, para que o acesso ao acompanhamento psicológico. Daí a importância da equipe multi, né, no projeto. Exatamente, eu ia falar, daí a importância da residência multiprofissional, né? No HU a gente também conta com a residência multiprofissional e que sempre foi o nosso esteio no campo de AVC, né? Trazendo todas as áreas, né? Farmácia, enfim. No hospital, né? Quando existe residência, quando existe psicólogo, acho que as coisas ficam mais fáceis de serem desenhadas, né? De ter ali um suporte, da pessoa buscar atendimento e ser acolhida, né? Então, faz muita diferença ter uma equipe multiprofissional, ter a residência formando mais e mais profissionais capacitados para essa área de atuação, né? Porque também estar no hospital, acompanhar pacientes, né, com diferentes condições, acompanhar as famílias, não é algo que necessariamente a gente sai da faculdade sabendo fazer, né? Então, essa experiência é muito importante, é muito diferente das outras áreas de atuação da psicologia, inclusive. Imagino que seja um pouco semelhante com algumas outras áreas, né? Mas a psicologia tem muitas possibilidades de atuação, então a residência abre uma porta importantíssima para esse suporte no hospital, e quando se tem psicólogo no hospital e uma equipe de psicologia dentro do hospital, esse acolhimento à família, ao paciente, e até mesmo essa projeção, né, de como vai ser depois, o que pode ser feito depois, como é que você pode manter esse acompanhamento psicológico depois, é muito mais acessível do que quando não se tem esse suporte dentro do hospital. Que você entra como um facilitador, né? Como um planejamento, você ajuda no planejamento, né? Então, essa também é importante, essa mudança de raciocínio, né? Que você não vai precisar procurar o psicólogo só quando estiver já doente, né? Quando você tiver algum processo depressivo, então você vai ser indicado ao psicólogo. Muito pelo contrário, né? Você dentro do hospital já estaria entrando na prevenção desses problemas na família, né? Você estaria como orientador ali de, olha, vamos planejar juntos como é que vai ser a passagem do luto, a reconstrução. E contar com a equipe, né? Quando você tem ali diferentes áreas juntas, se conectando para facilitar, para ajudar, para pensar, faz toda a diferença. Isso é uma mudança de paradigma, né, gente? Uma mudança de paradigma. E essa não é a realidade, não só ainda no SUS, né, mas em muitos serviços privados ainda é um pouco complicado, né, de ter uma equipe de psicologia maior, né? Frequentemente ela é composta de uma ou duas profissionais no hospital, então inteiro. Sim, no HU a gente tinha a sorte de contar com a residência multi, então tinha vários profissionais, e essa não é necessariamente a realidade dos serviços particulares, então a demanda está posta, né? Eu acho que o que é importante é a conscientização sobre ela. A gente vai encaminhando um pouquinho para o final, a gente está assim, né, tomando o tempo, mas o assunto é preciosíssimo. Eu queria lembrar com a Merceline, né, Merceline, assim, de uma situação de autonomia e de novo papel, assim, que eu pude ver, né, eu como terapeuta de longe, né,
pude visualizar no Fábio, então eu imagino o quanto que a Mestre, que está no dia a dia do lado dele ali, visualiza muito mais coisas. Mas, Mestre, você está me ouvindo, tá? Tô te ouvindo. Eu, assim, de longe, né, o que eu posso ver no Fábio, né? Eu vi muitas fotos suas do aniversário da Tainá, né, da filha dele, e assim, gente, a importância, né, da presença do Fábio ali na hora do bolo, do parabéns, enfim, com a filha olhando para ele, né, com aquele olhar de o pai herói, né, Merceline? O pai que está aqui, o pai que não foi, o pai que ficou. Eu observo, né, que muitas das vezes a gente passa assim, por essas situações e aí você fica meio assim, caramba, vem várias questões na sua cabeça, tipo, por que não foi? Por que a coisa não foi decisiva? Tipo assim, muitas das vezes vem na nossa cabeça aquela questão assim, por que não morreu? Por que ficou? E aí, hoje, eu respondo isso assim para mim mesma, o quanto é importante a presença do Fábio na vida da Mainá. Mainá é nossa filha, né? Fez agora 10 anos, mas na ocasião da AVC ela tinha 5, e eu pude vivenciar o Fábio depois do AVC, acompanhando a gente num parquinho de diversões, no circo, no cinema, no shopping, e a importância dela gritar e falar assim, pai, pai, e ele vem, olha, eu falo que ele é o melhor guardião da vida dela, onde ela tá, ele fica ali olhando atentamente, ela tá ali, ele mostra, cadê a Mainá no meio das crianças? Ele ali, aí ele me aponta, então assim, isso é muito legal, ela olhar e sentir essa presença, e assim, muitas das vezes, ela nunca me questionou, tipo assim, meu pai não tá completo, não, meu pai está ali, e isso me ensina muito, porque para mim, como adulta, eu observo tudo que eu perdi, o meu luto, mas é tão interessante, a criança, ela não se pega nisso, ela valoriza muito mais ele estar ali presente, independente de como. Ela tem o pai para gritar, pai! O pai para ir na festa do final de ano da escola, o pai para receber a homenagem do Dia dos Pais, o pai para estar no parquinho. E isso é muito interessante. Isso é muito louvável de ser valorizado. A autonomia reconquistada dele ali no papel de pai. Né? É uma coisa muito bonita, assim, que você vê na foto, né? Você já percebe isso, né? Como ela olha para ele, assim, tem uma coisa muito gratificante de ver. Eu imagino ele, né, como ele também percebe isso, né, que por mais que ele não expresse em palavras, mas como ele processa isso, né, como é importante para que dê força para que ele continue na reabilitação, né. Exatamente. Ele consegue perceber a importância da vida dele, da presença dele na vida de um outro ser que ele é apaixonado, que é a filha. Entendeu? Eu acho que isso sustenta e renova uma força que dá força para que ele continue e fique lutando pela melhoria. E traz esse raciocínio, né, para a gente da reabilitação, que é isso, né? Então, vamos lá, é um pai que pode não estar cantando parabéns com ela, mas é um pai que está ali, que vai levá-la para a escola, que vai participar de várias situações da família dela, do dia a dia daquela criança. Então, se apegar ao que ele tem, né? E não ao que foi, né? Se modificou, né? É um pai que existe. Sim, eu existo. Hoje, Marina, eu falo assim, é muito importante a gente aprender a se reinventar e entender o seguinte, as coisas não tem como você pragmatizar muito a vida e tentar ser o mais flexível possível. Hoje eu vivo com a realidade do seguinte, o que eu tenho para hoje? O que eu tenho é isso, então eu vou viver da melhor forma o que eu tenho para hoje, com ele, para ela e em mim. Entendeu? Isso é muito sério. O que eu tenho de melhor para aproveitar com ele, o que eu posso aproveitar melhor que possa oferecer para ela, e o que isso pode ser afetado positivamente em mim. Porque assim, a vida particular em si, ela mudou completamente, sabe? Os sonhos se perderam, nasceram novos. Mas assim, o amor, ele mudou. Ele deixa de existir? Não. Ele muda. E aí você vai contemplar ele de uma outra forma e seguir. Entendeu? Perfeito. Ai, que incrível, gente. Que bom poder ter essa conversa com vocês. Eu espero que isso traga também essa luz, essa percepção, né, da necessidade do acompanhamento pelo profissional,
da necessidade de elaboração do luto e também da necessidade de educar a realidade. Eu ouvi esse termo há pouco tempo atrás, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A nossa realidade é essa, e como é que eu posso educá-la para ela ser a melhor possível para mim agora, né? Conforme as minhas possibilidades e as possibilidades de quem está comigo, né? Eu espero que isso traga clareza, né, para quem vai nos assistir, tanto familiares quanto alunos e os profissionais né, das outras áreas. E como fica claro, né, a inserção do papel do psicólogo, né, na nossa equipe de reabilitação dos pacientes de AVC, é um papel claro, né, Marina? Não tem a menor sombra de dúvida da importância da psicologia, né, no processo de reabilitação do paciente e da família, né, que passou pelo AVC. Então, assim, gente, é com muita gratidão mesmo que eu recebo vocês aqui. Foi um prazer, Marina, conhecê-la. Prazer imenso. Trazer esse conhecimento, né, que as famílias possam... pode ser útil para muita gente, tá? Tenha certeza disso. E, mestre, né, da tua disponibilidade de abrir aqui seu coração e ajudar tanta gente, né, que te ouviu e vai levar esse teu exemplo, né, de ver a parte cheia do copo, né? Acho que isso é tão importante. Então, assim, diante de todas as demandas de vocês, né, mestre, né, no Uber, você chegando do trabalho, enfim, a correria do dia a dia, e vocês doarem para o campo de AVC esse tempo de vocês aqui, para que o familiar, o paciente, o estudante, o profissional amplie, né, amplie os seus pensamentos, as suas possibilidades terapêuticas. É para isso que o campo de AVC existe, né, na UFRJ, há quase 10 anos, né, ano que vem faremos 10 anos, e a gente não consegue desistir dele. Que bom! Obrigada, viu?